dependência daquilo que Deus quer fazer na tua vida. Se você tem medo do futuro, se você não sabe o que vai acontecer, eu quero dizer para você que Deus, Ele provê. O Senhor, Ele é grande. O Senhor cura. O Senhor, Ele tem provisão onde você não pensa, onde você não vê. Se é para eu falar de milagre e dar testemunho aqui também, eu também posso dar, irmãos. Eu não tenho vergonha de falar isso. Essa semana, antes dos meus pais chegarem, eu não tinha dinheiro para poder fazer compra e comprar as coisas para minha casa. Eu não estou mentindo, não estou falando isso de bobeira. Mas eu quero dizer para vocês o que Deus faz. Para vocês não terem uma ideia, eu tinha 21 centavos na minha conta e não tinha cash, não tinha mais nada, não tinha cartão de crédito. Meu 10º caso, eu tinha 21 centavos na minha conta. Mas Deus providenciou alguém, um servo de Deus, do nosso ministério da Fellowship, e levou o servo dele na minha casa para poder me dar uma oferta. Na mesma hora, eu dobrei os meus joelhos com o meu filho na casa. E eu falei para eles assim: eu quero que vocês dois vejam o Deus que a mãe de vocês serve. Vocês dois que são adolescentes, vocês têm que ver o Deus que a mãe de vocês serve. Glória a Deus poderoso. É o Deus tremendo, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você chegou aqui nesta noite precisando de uma provisão na tua vida. E eu sei o que é, eu não preciso saber. Mas eu sei que como disse que a minha mãe é a porta da salvação. Se você quer outro de Deus, permaneça no Senhor, e você vai receber aquilo que você precisa ao Senhor. Agora é necessário obedecer, igreja. É necessário seguir a Deus. Você pensa que Josué foi se tornou assim do nada? Não! Ele precisou obedecer a Deus. E ele, se ele tivesse sido no consultório do conselheiro, eu penso que o conselheiro deveria ter falado assim para ele: Josué, mantenha a perspectiva divina. É o number one da mensagem. Mantenha a perspectiva divina. A sua perspectiva não pode ser terrena, não pode ser natural, não pode ser material, mas a sua perspectiva ela tem que vir do céu. Porque ele está assim como fui com Moisés. Você quer saber por que Deus falou assim para Josué quando eu fui com Moisés? Era para que Josué se lembrasse daquilo que ele tinha visto, que ele tinha vivido. E eu sempre falo aqui, sempre falo no meu blog, existem 2 momentos que você deve olhar para trás. Um momento, vou olhar para trás, não, peraí, eu vou te falar 2 momentos que você tem que olhar para trás. Um dos momentos é para que você olhe e não erre mais. Olha, aquilo que eu fiz ali, eu não vou errar mais. Então você olha e daqui para frente você muda o que precisa mudar. Mas a segunda coisa que você olha para trás, a segunda circunstância, é para se lembrar dos feitos e maravilhas que Deus fez com você lá no passado. Porque assim como Ele foi fiel, Ele é fiel, Ele permanece fiel, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. Então, Josué, não deixa a perspectiva divina. Então, igreja, mantenha o seu foco em Jesus. E depois da perspectiva, o que mais que Josué poderia fazer? Número 2, Josué deveria manter um propósito divino. Sabe qual era o propósito? Era passar, era adquirir, era possuir a terra. Aqui está a terra, Josué, mas você vai ter que possuí-la. E isso requer coragem, isso requer ousadia, isso requer fé. E era isso que Deus estava falando para ele: tenha coragem, não desanima. Sabe de uma coisa, irmãos? Muitas das vezes a gente está numa luta, passando uma dificuldade, sempre chega outra de passar para rasteira, chega outra que mandar uma mensagem para deixar você mais para baixo, chega um que não confia em você e fala: realmente está difícil, vai piorar. Mas com o nosso Deus é diferente. Quando você vai falar com o Senhor e apresentar a Ele a sua luta, a sua dor, Ele fala assim: esforça-se, pega um pouquinho, tem bom ânimo, não se anima agora não, porque você vai construir a terra. Irmãos, aquilo que você tem que pedir ao Senhor aí, que eu não sei o que é.
qual é uma terceira coisa que nós aprendemos aqui nessa lição, nessa noite, é que Josué deveria manter a sua convicção divina. Josué deveria saber, deveria continuar mantendo os olhos dele em foco. Porque quando você não tem foco na sua vida, meu irmão, você fica assim sem saber para onde você vai. Às vezes eu tenho tanta coisa para fazer no meu dia a dia. Quando eu saio do meu trabalho, no fim de semana, eu faço uma lista. Eu tenho que ir aqui, ali, fazer isso. Até se eu entrar na CVS, se eu não entrar com o papel, quando eu chego lá, eu esqueço que eu fui comprar. Eu chego lá e falo, o que eu fui comprar esse tempo mesmo? Eu não me lembro. Então eu tenho que escrever. Assim também deve ser a nossa vida, sabe por quê? Nós precisamos ter meta. Aquele que não tem meta, aquele que não tem foco, ele anda perdido, vagueando por aí. Aí um fala assim, vem aqui comigo, fulano, e você vai. Vem aqui comigo ali, você vai. Vamos aqui, você é outro. Não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha convicção divina e que você continue olhando para Ele. Então, precisamos de ter coragem, precisamos de ter ousadia para realizar a obra de Deus. E não somente a obra de Deus, mas para você poder viver um dia de cada vez na sua vida. Você acha que se Josué não tivesse coragem, não tivesse ousadia, ele teria rodeado a cidade, os muros ali, aquela cidade, rodeado. Oh, meu Deus. Eu quero que você imagine isso aqui comigo agora. Oh, odiando uma semana. Odiando. Isso é convicção, igreja. Isso é fé. Isso é ousadia. Não desanima não. Continua andando. Continua muito autoridade. Oh, aleluia. E rodeia. Porque se Deus mandou, Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Ele é fiel. Agora, a gente pode se distrair muitas vezes na nossa caminhada. Conta-se a história de um homem corredor, atleta, cubano. Ele viajou no navio, não esqueci onde que eu anotei isso, só tinha esse restinho dessa história. E ele pegou, viajou no São Ruim para ele poder chegar e fazer uma maratona. E ele foi muito confiante de que ele ia conseguir correr naquela maratona. No caminho, no percurso, ali, como atleta, ele estava muito confiante, ele estava muito bem, ele estava numa boa posição. Até que durante o seu percurso, ele resolve parar e comer uma maçã. Nisso que ele para para comer uma maçã, essa maçã fez mal para o estômago dele. Ele começou a sentir dores horríveis no estômago. E depois de ter passado toda a sua dificuldade, de ter viajado para chegar aonde ele queria, para poder correr naquela maratona, e depois de ter comido uma maçã, ele passa mal. Ele não chegou em primeiro lugar, ele chegou em quarto lugar. Você quer correr? Você quer lutar? Você quer nadar para morrer na praia? Como se diz por aí? Você quer lutar para depois você quando estiver quase chegando a linha lá, para atravessar a linha, chegar, você parar, você desistir? É isso que você quer, igreja. É isso que você quer, servo de Deus. Não é isso que Deus quer para você. O que eu quero? Eu quero aquilo que Deus quer para mim. Porque Ele não erra. Ele sabe o que é melhor para mim. Então não deixe ficar marchando por aí da vida. Venha te tirar o foco, porque o seu foco é correr. E era isso que Josué tinha. Ele tinha convicção daquilo que ele tinha que fazer. Então se você tem medo do seu futuro, você não sabe o que você vai fazer. Mantenha a convicção divina. Olhe para Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque se Josué e Caleb não tivessem tido essa convicção, eles iriam depois dar o reforço para o Moisés. E eu quero te dizer uma coisa. Nem sempre a maioria reflete a vontade de Deus. Eram 12. Foi isso que a irmã Lúcia falou assim na última pregação. Eram 12 espias. A maioria ficou com medo. E 2, a minoria, trouxe o report que era realmente de convicção e de confiança em Deus. Então, nem sempre, igreja, a maioria representa a vontade de Deus. Então, você tome cuidado, para que você não vá ir com a maioria, quando a minoria pode, não é não, eu só estou falando que o exemplo nós temos a vontade de Deus, quando a minoria pode ser a vontade de Deus na sua vida. Então, vigia, ore, busque a Deus, para que você possa saber o que o Senhor quer. Mas a gente vai ver aqui como que a gente vai conseguir manter essa prioridade, manter essa convicção, manter esse propósito, manter a perspectiva divina. E aí eu estou indo para o quarto tópico que diz, como manter a prioridade, então? Como é que eu vou conseguir vencer esses desafios que eu tenho pela frente? Como? Como que nós